Olá, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Está no ar o seu programa Hora do Milagre. E eu gostaria de chamar a atenção neste momento, você, meu amigo, minha amiga que me acompanha, a você que está sofrendo uma injustiça em sua vida econômica. De repente, na sua família, essa injustiça tem estado na sua casa, né? Você que tanto lutou pela sua família, pelo seu lar, e tem eles desprezado, eles têm os rejeitado. Você que é mãe, de repente deu o melhor para o seu filho e hoje o mesmo tem o desprezado, não lhe tem dado valor. Isso é uma injustiça. Você que tanto lutou para ter uma saúde perfeita, mas está sofrendo cheio de doenças. Você que lutou pela sua empresa, pelo seu trabalho e hoje está na falência, no fracasso econômico. Bem, nós vamos combater todas as injustiças que há na vida neste domingo aqui no Cenáculo do Porto. Eu gostaria que você acompanhasse pessoas que venceram essa injustiça em sua vida. Como é que é o nome da senhora mesmo? Rosa Maria. Quais eram as injustiças que você tinha? Bispo, eu tinha, portanto, uma alergia à cigara crónica, que só respirava através de bombas, mesmo assim fumava. Essas bombas era fácil de tê-las? Não, nessa altura essas bombas ficavam por 200 euros, vinham de Inglaterra. E mesmo assim não me resolvia o problema. Não eram as bombinhas que se compra na farmácia simples, não? Eram umas bombas à base de cortisona para eu poder respirar melhor, mas mesmo assim eu não resolvia. Além disso, qual era a outra injustiça? Eu tinha um salão que lutei por ele 17 anos, em que eu pagava 628,49 euros. E eu pedi para a passagem do salão, não me deram. Pedi para me baixar a renda, não me deram. Eu senti-me revoltada com aquilo e fiz um desafio com Deus, em que peguei um determinado valor e pus no altar. É isto que eu quero. E Deus deu-me um salão novo. Eu estava a trabalhar num quadrado, tenho um salão de 50 metros quadrados, pelo valor que eu pus no altar. A minha filha teve para ser operada ao nariz, aos ouvidos e à garganta, porque ela tinha, portanto, muitas dores. É de 15 em 15 dias antibiótico. Eu determinei com Deus que eu não é que eu menosprezo os médicos, mas é assim, se Ele é o Senhor que cura, Ele tinha que curar. Minha filha nunca mais foi operada. Há 2 anos atrás eu fui assaltada no meu salão, como eu falei com o Senhor, levaram-me tudo, não me deixaram nada para trabalhar. Eu ergui as mangas e trabalhei na mesma. Isso foram as injustiças e hoje está tudo resolvido, graças a Deus. Mas você entende esse espírito que eu estou passando? Você nunca esperou que a justiça chegasse até você. Nunca. Você foi atrás da justiça. Porque é assim, se Deus nos dá as armas, a gente tem que lutar com elas. Então, a alergia acabou. Nunca mais. A filha, que também tinha muitos problemas de saúde, passou. Passou tudo. E o salão está melhor. Melhor. Muito melhor. Muito melhor. Mesmo sendo roubada, olha a postura da pessoa de Deus. Quando ela foi roubada, eu lembro... Foi no dia 31 de dezembro, passagem de ano. Eu cheguei com o salão todo num caos, sem um secador, nada para trabalhar, nada. E num dia geralmente de muito trabalho, não é? Comecei a trabalhar às 11 horas, só liguei para uma empresa, preciso de um secador. Trouxeram-me um secador e trabalhei com um secador. O espírito da fé faz isso. Preparada para trabalhar num dos melhores dias, acredito, nesse ramo, que é o último dia do ano, pelos motivos que a gente já sabe. E foi uma benção. Foi uma benção, arrebentou. Um secador emprestado. Está fora à noite. Dona Rosa, vá em frente. Deus abençoe. Dona Fátima, qual era a injustiça que a senhora enfrentou na sua vida? Uma dívida que não foi feita por mim, muito menos por os meus pais, e que fizeram, que a pessoa em questão recusou a pagar e devido a isso fizeram uma penhora dentro da casa dos meus pais, porque eu vivia com os meus pais. A pessoa que era a responsável da dívida não quis honrar com o compromisso e essa dívida caiu sobre a senhora e consequentemente sobre os seus pais, a ponto de haver penhora de quê? Dos bens de dentro de casa, dos bens dos meus pais, bens que alguns já têm 50 anos e que mesmo assim penhoraram por um valor que eles estipulavam. Mas como é que foi? Veio o solicitador, veio os órgãos da justiça? A justiça, o agente de execução, o solicitador e veio a GNR. Entraram dentro da sua casa. Como é que foi ver essa situação que a senhora
Eu nesse momento eu queria morrer. Foi uma vergonha. Os vizinhos todos a verem, a olharem, e foi uma humilhação mesmo. A senhora lembra, a senhora sente. Nervosa. A senhora sente a dor da injustiça que a senhora passou naquele momento. E eu falava que não... Sem ter culpa de nada. Eu dizia que os bens que não eram meus, que eram dos meus pais, que eu só vivia ali dentro. E mesmo assim não quiseram saber, que penhoraram. Penhoraram tudo? Tudo. Durou quanto tempo essa situação? 5 anos. 5 anos? 5 anos que eu vivi nessa angústia. Como é que foi, dona? Como é que era passar os dias durante esses 5 anos? Era angustiante. Eu tinha dias que eu saía de casa e entregava a casa nas mãos de Deus. Tinha medo, quando chegasse a casa, não ter lá nada dentro. E andei assim muito tempo mesmo, angustiada e triste. Sentia-me triste mesmo. Pior momento? Tinha vergonha. Pior momento? Foi quando eles recebi uma carta que iam proceder à venda dos bens. Eu disse, não aceito uma situação destas, não pode, porque isto é a maior injustiça que estão a fazer, porque não só comigo, mas pelos meus pais. Resultado? Foi que ficou a dívida extinta. A dívida a penhora ficou extinta por desistência. Não tem mais? Não tenho mais. Não aí o resultado, você está vendo aí nas imagens aí a carta que essa senhora recebeu no correio, não tem mais penhora, está livre. Estou livre, graças a Deus. As lágrimas foram enxugadas. Enxugadas, e fez justiça. Meus parabéns, grande é a sua fé. Não fará Deus justiça àqueles que clamam dia e noite? Certamente Deus fará justiça na sua vida. Você neste domingo trará escrito todas as injustiças o qual você vem sofrendo, seja na família, na saúde, como essa pessoa que você acabou de acompanhar, ela chegou diante do tribunal, clamou, ela se entregou diante do tribunal de Deus, e aquilo que até parecia ser impossível alcançar a justiça, foi alcançada. Bem, e você que, meu amigo, às vezes de repente está agora me escutando, diz assim, mas isso não está certo, foi pago. Olha, eu digo para você, você já chegou até nós? Você já chegou aqui na IURD, na Igreja Universal? Não. Então não tome uma posição, né, antes mesmo de conhecer. Você vai acompanhar pessoas que tinham uma posição contra nós, que falavam a respeito até mesmo dos resultados que elas viam, mas elas mesmo hoje têm alcançado a vitória aqui na Universal. Acompanhe pessoas que foram vítimas de um fake news, né? Essas pessoas hoje, ela tem desfrutado do que nós falamos para você, de justiça, de uma vida de paz, de alegria. Acompanhe aí. Eu cresci na Igreja Católica e lá eu sempre fui ensinada, sempre ouvi desde pequena que era a única igreja criada realmente por Deus e que tudo o que saísse daquilo era uma seita, era criado para tirar os filhos de Deus. Então houve uma altura em que realmente, porque nós estávamos lá e a vida não melhorava, e eu e os meus pais, principalmente a minha mãe, ela acabou por ir para a Igreja Universal e ela me chegou a chamar. E eu dizia mesmo que nem morta lá punha os pés, porque aquilo que me tinha sido ensinado é que aquela era a única igreja certa, tudo que fosse para além disso estaria exatamente errado. E eu disse mesmo, tu estás nessa igreja de ladrões, é para aí que tu me queres levar? Nem que me pagassem, eu ia entrar aí, nessa igreja de gente louca. Se tu queres, a escolha é tua, mas eu não ponho aí os meus pés. Era assim que eu pensava, era assim que eu imaginava, mas a realidade é que as coisas não estavam a evoluir. Eu já estava num relacionamento e aí começou a piorar. A pessoa, ela começou-me a trair constantemente, começou-me a maltratar. O meu pai, naquela fase, começou a ficar pior. O álcool começou completamente a controlar, ao ponto de nós termos de ir buscar, porque a polícia prender ele por causa do álcool, e termos de ir buscar, porque senão ele ia passar a noite na prisão. E eu estava tão revoltada que eu era a primeira a dizer à minha mãe, deixa ele ser preso porque ele tem que aprender. Houve muitos casos, vários casos de situações na minha família de abuso, de tentativas de abuso e de abuso mesmo sexual para menores. E houve uma pessoa repetitivamente tentou
para comigo. Isso criou mais revolta. Pessoas que se diziam santinhas, como era ensinado na Católica, que as pessoas, por estarem numa igreja, iriam ter que ser perfeitas, era totalmente o oposto, totalmente o contrário. As pessoas se diziam, mas não eram o que eram. Então eu vivia para carregar uma dor. E foi nesses pesos que eu acabei por me começar realmente a envolver com álcool. Se o meu pai bebe, por que é que eu não bebo? Eu não quero saber se ele o faz, se ele não faz. Não, eu vou fazer, eu tenho o mesmo direito. Eu comecei a beber ao ponto de beber 2 litrosas, cervejas de litro e mais sozinha e eu não ficar bêbada. Eu já bebia completamente sem ter controle. Até já ia para zonas fechadas, pontos de droga, onde faziam tráfico e eu ficava lá noites inteiras. E eu pensava, eu não existo, eu sou um pecado de carne que aqui estou para fazer pessoas felizes, porque eu enfrentava as pessoas, eu sorria, eu fazia toda a gente ser feliz. Eu era a primeira a dizer, vamos sair, vamos dançar a noite inteira, vamos curtir. Quando o álcool começava a sentar, eu parava e às vezes eu só chorava. Eu lembro de algumas festas em que às vezes iam dar comigo, fugida, num canto de uma casa escura, sozinha, em que eu estava ali sozinha a chorar e me perguntavam, o que tu tens? Eu nada. Eu fui sair uma noite e quando voltei para casa, lembro que passei a noite inteira a chorar. E quando eu acordei pela manhã, levantei-me e no momento em que eu me levantei, eu tive uma dor na coluna, do nada, e eu fiquei quase sem andar. A minha mãe, pronto, me levou aos médicos, fiz um monte de exames, um monte de análises, um monte de coisas. E o médico me acompanhou desde pequena, porque eu sempre tive várias doenças. E ele me disse, eu não sei mais o que te fazer. E naquele momento, quando eu voltei para casa, a minha mãe me disse assim, no outro dia de manhã, lembro perfeitamente, era num sábado de manhã, ela me acordou e disse, tu vens comigo na igreja. E eu, o quê? Tu estás louca? Acho que eu vou meter os pés naquela porcaria. E eu toda torcida, sem andar, vazia, com pensamentos de que não valia mais a pena viver, completamente viciada, dependente do mundo. Naquela altura até estava desempregada. Eu estava podre. Eu me sentia podre. E mesmo assim o orgulho, eu dizia para a minha mãe, tu achas que eu vou? Tu achas que eu vou para aí? E ela disse, não, tu vais e é mesmo. Então eu fui. E logo quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui muito bem recebida. Me deram muita atenção. Eu recebi o que eu mais precisava na altura. Foi uma oração sincera. E eu me senti melhor. Aquela jovem que foi no sábado de manhã, que ia toda dorida, quando saiu de lá, já conseguia andar. Naquele dia eu tive que reconhecer que eu era orgulhosa e a Igreja Universal tinha muito mais para me dar do que algum dia qualquer outro sítio me pudesse ser dado, porque me foi apresentada toda a vida uma letra e na Igreja Universal eu percebi que havia Espírito. A presença de Deus, Ele está vivo e está aqui. E eu comecei a conhecer esse Deus. A partir do momento em que eu comecei a aprender a viver o que a Igreja Universal ensina, então eu percebi que tudo aquilo que eu tinha, a imagem que eu tinha, eu estava errada. Toda a minha vida eu vivia errada. Eu comecei a perder a vontade de ter aqueles vícios. E aos poucos eu fui ganhando nojo. A nível familiar, totalmente diferente. A minha mãe é a própria a dizer que foi o maior testemunho que ela viu em mim, foi a questão da familiar, porque eu batia de frente com o meu pai. Era muito feio mesmo. E hoje não. Hoje eu não consigo chegar a casa sem dar 2 beijinhos ao pai, 2 beijinhos à mãe. E sempre o cuidado, já temos conversas. A nível profissional estou realizada. O maior conselho que eu tenho para quem pensa como eu pensava, que nem morto eu meto os pés naquela igreja, é que seja humilde e que pense, ok, eu vou tentar. Vou disposto a tentar. Porque não vale a pena chegar ao ponto que eu cheguei. Mas pensar, não, ok, eu vou tentar. Eu vou na Igreja Universal e eu vou tentar. Não tenho nada a perder. Essa injustiça que há na sua vida, na sua casa, na sua família, vai ter um fim. E falar em família, olha, aqui são as imagens
que todos nós estamos diante da cruz com o nome de toda a família. Você vai trazer neste domingo também o nome da sua família, o seu nome escrito, o apelido da sua mãe e o apelido do seu pai. Nós vamos colocar no livro, gostaria que também a produção colocasse aqui as imagens do livro, este livro que está aqui ao pé dessa cruz. Você vai colocar aqui o seu nome e o nome da sua geração, da sua família, o qual nós vamos estar clamando todos os dias. Todos os dias. Não é só no domingo, não. Mas todos os dias, os nomes que aqui estão da família receberão orações. Orações. Serão mais de 7, 10 orações diárias voltadas para a sua família. E pode ter a certeza, olha, meu amigo, quando você colocar o seu nome da família aqui nesse livro, pode ter a certeza que a sua família vai ser abençoada, o seu lar vai ser transformado. Você que de repente tem vivido um inferno dentro de casa. De repente você já não suporta mais ver o seu lar destruído. Bem, nesse domingo é uma grande oportunidade de você restaurar a sua casa, restaurar o seu lar. Eu gostaria que você acompanhasse pessoas que estiveram aqui e hoje têm alcançado a paz na sua casa, têm alcançado uma mudança. Acompanhe neste momento. Então, é assim, tive que ser mãe e pai, não é? O meu marido é motorista, ausentava-se durante uma semana, 2, e eu tinha que ocupar os 2 lugares. Então, às vezes, ele virava-se contra mim, culpava-me que eu não tinha dado educação, que eu não tinha sido a mãe que devia ter sido. O pouco tempo que ele ficava em casa não era de paz. Não era, era de inferno mesmo. Os 2 sempre a implicarem com o outro, não havia... Às vezes parecia que até a filha queria bater no pai. Era complicado mesmo. Isso durou muito tempo? Ainda foi para aí uns 4 anos. Você, como mãe e esposa, com certeza conversava com a filha e conversava com o marido. Como é que era a reação dos 2? É assim, eu e ela pedia-lhe ao menos: Jéssica, cala-te, não abras a boca, não reajas. É assim, ele às vezes dizia-lhe coisas que também não se diziam, não é? Só que ela podia se calar na hora e daí passado um bocadinho já a coisa estava mais calminha, mas ela fervia logo e... Quando começava, nunca mais acabava? Não, não. Mas então os conselhos de mãe eram o mesmo que nada? Era, exatamente. E com o esposo? Com certeza você também tentava acalmá-lo, como é que ele reagia? Sim, também tentava. A reação dele era: tu és a culpada. Os momentos de refeição, que é aquele momento que toda família quer ter de paz, até nesses momentos também era complicado? Muito. Nesses momentos bastava olharem um para o outro, nem era preciso haver conversa nenhuma. Olhavam e começavam logo a discutir, chamavam nomes, ele e ela, as barbeias, sei lá o quê, pronto. Bom, diante dessa situação, você vem aqui no Centro de Ajuda e você começou a participar das reuniões de domingo, fazer as orações que nós temos feito para a família. Como é que está hoje, então, a relação da filha com o pai? Assim, hoje estão bem, hoje querem estar mais tempo juntos e não têm como, não é? Mas hoje dão-se lindamente. Não foi mágica? Não, não foi. Foi muita luta, muita oração, muito aconselhamento que eu tive dos pastores, dos obreiros, foi votos, foi sacrifícios, mas eu consegui. Conseguiu. Então, hoje os momentos que os 2 estão juntos já não são mais de brigas, confusões. Hoje há entendimento, harmonia. Hoje é realmente o relacionamento de pai e filha. Exatamente. Conte para as pessoas, então, como é que era a sua situação em casa, na família, os problemas que você tinha. Olha, a minha vida em casa era uma vida muito sofrida, derivada dos problemas que tinha. Porque o meu marido era viciado no álcool, no tabaco, e então, por causa disso, ele, só fazia era destruir e dívidas, e então causava um ambiente terrível em casa. Mas era aquele homem ao ponto de partir as coisas em casa, agredir, sim? Sim. Chegava à casa, partia, se lhe desse para partir as mesas, partia, se lhe desse para chegar à máquina de café e partir a louça toda, era assim que ele fazia. Sem a bebida, ele tinha comportamentos ruins ou era um bom marido, um bom chefe de família? Sem beber, ele não era mau. E ele até era capaz de tirar a camisa para dar, ele era boa pessoa. Mas a bebida estragava ele. Estragava tudo. Então o ambiente em casa era horrível. Era horrível. Tinha filhos e tem filhos? Tenho 3 filhos. Cresceram vivendo nesse ambiente? Sim.
Foram crescendo naquele ambiente e que ficaram bastante traumatizados. Imagina. Você consegue hoje lembrar, Dona Maria, no pior momento da sua vida? O pior momento da minha vida foi quando eu já tinha a minha casa no contencioso, porque ele só fazia dívidas. Eu gastava tudo, quando ganhava e quando nós ganhávamos, porque até que os meus filhos já ganhavam e ele espatifava tudo. Meu Deus. Era assim que ele fazia. E então eu já estava tão cansada daquela situação que um dia disse à minha filha mais velha: vou-me separar do pai, vamos conversar, vou reunir os teus irmãos e eu vou separar-me dele que eu não aguento mais. E ele, quando estava são, prometia-me que não ia mais beber e que ia voltar a ser um homem capaz. Pronto, ele lá ia falando assim, mas dia bocado já estava bêbado. Foram muitos anos assim? Foram vários anos assim. Foi aí que você conheceu o Centro de Ajuda? Foi sim, foi aí que eu conheci o Centro de Ajuda. Portanto, meus pais, pelo menos a minha mãe falou-me que havia um Centro de Ajuda que podia mudar a minha vida e eu então aceitei o convite e vim conhecer. E a partir daí? A partir daí então as coisas começaram-se a mudar. Não bebe mais? Não, já não bebo. Aquele homem que quebrava tudo em casa, que partia tudo, já não existe mais? Não, já não existe mais. Bem, se você quer ver essa transformação no seu lar, na sua casa, esteja então neste domingo conosco aqui no Cenáculo do Porto e traga o nome de toda a sua casa, porque certamente nós vamos determinar que a sua família também seja abençoada, transformada e realizada. Que haja uma realização no seu lar, que haja uma realização na sua casa, no seu casamento. É isso que nós vamos determinar que aconteça neste domingo. Não esqueça, escreva o nome, o seu nome, o nome de família da sua mãe e também do seu pai. Traga numa folha e vamos colocar dentro deste livro, o qual vai receber orações diárias. São mais de 10 orações, 7, 8 orações diárias. Ou seja, não vai ter família mais abençoada do que a sua, pode ter a certeza disso. Mas de repente, você que não quer esperar esse domingo chegar e está sofrendo, vítima de uma inveja, vítima de uma maldição, nessa sexta-feira estará o bispo Rodrigo Silva, o especialista de luz, determinando que a maldição de inveja seja ela quebrada. E pode ter a certeza que não existe males o qual poderá resistir. Sexta-feira o tratamento de luz acontece no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485, pelas 20 horas, em um único horário. Então se esforce para estar conosco nessa sexta-feira, tratando com a luz e quebrando a maldição da inveja e das trevas, tá bom? Agora é chegado o momento de oração. Eu gostaria que você pegasse o seu copo com água, tá aqui já o meu. Se ainda você não preparou, prepara aí agora, rapidinho, pega lá o seu copo, vamos fazer um clamor em seu favor. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Seu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas que acompanha este programa. E que todos os males, meu Deus, o qual ela tem sofrido, essas maldições que qual tem estado nos seus caminhos, na sua casa, esse espírito de inveja, meu Deus, de injustiça, o qual ela tem sofrido a cada dia, venha ter um fim. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, coloca as tuas mãos e realiza um milagre. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu determino a vitória sobre todo o mal. E que todos que creem digam amém e graças a Deus. Bebamos então um copo com água, seja livre de todo o mal.
Muito bem, meu amigo, minha amiga, agora só depende de você tomar uma decisão de estar conosco neste domingo pelas 9h30. Traga também uma garrafinha com água, o qual você vai receber a gota do milagre e ter a certeza que todo o sofrimento que há na sua vida vai ter um fim. Bem, o nosso endereço fica aqui na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Mas você que nos acompanha da Lisboa, Grande Lisboa, você pode também estar no nosso templo maior, que fica na Rua Doutor José, Espírito Santo, número 36, Marvila, aí em Chelas, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui neste momento. Que Deus abençoe a todos, muita luz para a sua vida e até a próxima. Você sofre com doenças constantes? Você ou alguém da sua família tem vícios? Tem dívidas? A sua família está destruída? Tem causas no tribunal? Faz de tudo, mas nada na sua vida muda? Tudo isto são injustiças. Todas as pessoas que têm um problema levam-no a um advogado para que a sua causa seja julgada e seja feita justiça. Mas para os que creem em Deus, existe um advogado que está acima de todos os outros, Jesus, e um sumo juiz, Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Há quanto tempo você espera por justiça? Nós vamos orar e jejuar por vocês. Qual é a sua parte? Você vai orar todos os dias a partir de hoje. Procura deixar as coisas que desagradam a Deus, porque nós temos que estar em paz com Deus para podermos clamar a Ele. Se eu quero a justiça de Deus, eu tenho que seguir a palavra dEle, obedecer a palavra dEle. 14 de outubro, o Dia da Justiça, no Cenáculo do Espírito Santo do Porto, Rua Egas Muniz, 485, Porto, ou numa Universal mais perto de si.